Nos 2 primeiros episódios da série A Maldição das Drogas, você conheceu histórias reais de pessoas que vivem nas ruas possuídas pelo vício do crack. Também mostramos exemplos de pessoas que buscaram tratamento e provaram que é possível viver longe do crack. No 3º e último episódio da série, você vai conferir a história dramática de 2 homens que chegaram ao fundo do poço e precisaram enfrentar a morte para largar o vício. Som. 1, 2, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Há 2 anos é o Leandro que recebe os fiéis nessa pequena igreja. E algumas vezes ele nem acredita que está aqui. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça. Deus já usou algumas pessoas para falar sobre isso, mas eu nunca dei ouvido a isso, assim, sabe? Eu nunca me vi assim. Para mim, aquela vida que eu estava vivendo ia ser a única vida que eu ia viver. Para mim, eu ia morrer daquela forma lá. Viciado em crack, ele foi dependente por 10 anos. Eu comecei cheirando cola, cheirando thinner, aí comecei a fumar maconha, até que eu tive um encontro com o crack. Grande parte desse tempo ele ficou nas ruas. Eu fui baleado por 3 vezes. Eu levei um tiro na nuca, saiu na boca. Eu levei um tiro ao lado do meu pescoço, saiu aqui na minha garganta. E levei um tiro na espinha. Fui dado como morto pelos paramédicos que vieram ali me socorrer. E foi no hospital, depois de ter ficado entre a vida e a morte, que algo mudou para ele. Fiquei morto por 40 minutos. Fiquei 40 minutos morto. E uma oração mudou o quadro da minha história. Quando eu encontrei com Jesus, eu me encontrei com Jesus na maca de um hospital. Leandro diz ter sido salvo pela fé. Eu acordei de um coma e quando eu acordei, eu estava lúcido. Eu sabia tudo o que tinha acontecido e parece que como umas escamas caíram assim dos meus olhos, sabe? E eu falei, Deus, Ele me concedeu mais uma chance. Hoje, além da igreja, ele mantém um projeto social que ajuda outras pessoas que vivem na rua. Aí começou a nascer essa vontade de ajudar e tirar pessoas que vivem essa vida, apresentar o outro lado da moeda, vamos dizer assim, né? Capítulo 1, versículo de número 37, diz assim: porque para Deus não há nada impossível. E por este versículo, onde diz que não tem impossível para Deus, é o versículo que salvou a minha vida e é por isso que eu estou aqui hoje. Dependente de álcool, Reinaldo ficou por 11 anos nas ruas. Ali era, como aqui era meu quintal, ali era minha casa, né? Tinha minha lona e a gente ficava ali, bebendo, né? Usando droga. Era como se estivesse amortecido. Eu estava na tal do Túlio aqui, né? E vinha vindo uma mulher com uma criança, né? Vindo, tipo assim, como se fosse ao meu encontro, né? Eu notei que ela olhou para mim e atravessou para o outro lado da rua. Nesse momento eu olhei para mim assim, sabe? Eu pensei, nossa, tô morrendo na rua. Reinaldo procurou uma clínica de recuperação. E foi aí que as coisas começaram a mudar. E essa casa onde o Reinaldo vive com a esposa há cerca de 3 anos, tem uma história. E essa história não é de hoje. Você lembra o dia que você pisou nessa casa pela primeira vez? Lembro. Qual bem. foi o dia? Lembro bem. Foi no dia 27 de outubro de 2009. Isso porque, gente, essa casa aqui era uma clínica de recuperação para dependentes. Aí o tempo passou, né?
essa clínica foi para um outro local, o imóvel continuou, mas entre idas e vindas, o Reinaldo nunca deixou de pertencer também a essa casa. Agora é o lar dele, mas foi a primeira casa que o acolheu em um momento que ele muito precisava. Como que era o Reinaldo que chegou aqui em 2009? Eu cheguei, na verdade, destruído. Destruído. Ó, pra você ter uma ideia, eu usava crack, eu fumava pedra, né? Pra, de vez em quando eu tava muito bêbado, eu tomava demais, daí eu usava o crack para tirar um pouco da bebida, da tonteira da bebida, assim, para mim ficar um pouquinho mais são, assim, sabe? Reinaldo, você tá limpo há quantos anos? Tá indo para uns 12 anos. 12 anos. 12 anos, só pela misericórdia. As drogas estão divididas em 3 grandes grupos. Depressoras, entre elas o álcool, deturpadoras, onde estão os alucinógenos, e estimulantes. Esse último é o grupo mais perigoso, onde estão drogas como a cocaína e o crack. Os efeitos no cérebro são avassaladores. Existem, danos que são irreparáveis, essa questão de neurotransmissor a médio prazo, ela vai prejudicar muito essa produção. Então, assim, a capacidade de decisão de um paciente, a sua memória, até a sua atividade motora, com certeza vai limitar, para essa pessoa. Ao longo do ano passado, mais de 36.500 pessoas procuraram os serviços básicos de saúde do Paraná com problemas relacionados à dependência. A ajuda de especialistas e da família é fundamental. É tentar evitar, claro, ao máximo entrar, na droga, ter a orientação desde criança sobre isso, para que a gente lá na frente não colhe as consequências dessa exposição à droga. Que, claro, depois que já teve um contato prévio, para você fazer o tratamento, a coisa é muito mais complexa. Mas quem venceu as drogas sabe que esse recomeço é uma escolha. Se eu disser para você que eu não sinto, é mentira minha, Mas é aquilo, a minha vontade de permanecer de pé, minha vontade de continuar nos caminhos do Senhor Jesus Cristo é bem maior do que a minha vontade de voltar a usar droga. E agora, tipo assim, eu tô em outra visão. Com a mesma humildade e tudo, Sempre, nunca me esquecendo do lugar de onde eu saí, Nunca, Olha, nós apresentamos aí a última reportagem da série A Maldição das Drogas. Por que escolhemos esse nome, A Maldição das Drogas? Porque as drogas, elas são hoje o principal problema da nossa sociedade, das pessoas, Porque ela causa inúmeros problemas, não só na vida de quem usa as drogas, mas também na vida de quem está próximo, de quem vive numa sociedade que acaba vítima, muitas vezes, daquelas pessoas que usam a droga, para se beneficiar, os traficantes, enfim, as guerras que acontecem. Muita gente, às vezes, acaba pagando inocentemente uma troca de tiros aqui ou ali, o roubo que é cometido, muitas vezes o assalto que é cometido, colocando em risco a vida das pessoas, para as pessoas conseguirem meios para adquirirem as drogas. Quer dizer, então a droga ela está presente em tudo. E eu quero dar os parabéns aí pro Emanuel, pela série, pro Robson Silva também, os dois que trabalharam, a nossa Elaine, a produtora, ao Endrigo e também ao Davi, que trabalharam na edição desse material. Os parabéns para vocês. O material ficou realmente de primeira grandeza e trouxe, doutora Márcia, um recado muito importante para todo mundo, eu acredito nisso. Sim, nós vemos a droga, claro, como um problema policial, mas muito mais como um problema social e de saúde pública. Ele destrói a vida da pessoa, a vida das pessoas que estão no seu entorno, os seus pais, seus irmãos, filhos, às vezes, que já existam, Esse desagregamento que acontece, mas muito importante esse terceiro momento, que o Emanuel nos propiciou, que é de pessoas que conseguiram achar em algum momento uma motivação para sair daquilo e conseguiram um apoio naquele momento para conseguir sair daquilo e estão recuperados ou em recuperação, e que isso também acontece. É importante ver que existe uma luz no fim do túnel, que é possível a recuperação
embora aquela perda tão grande daqueles anos todos, né, que poderiam ter sido mais produtivos, né, Jasson? E aí é o seguinte, eu estou muito curioso, é claro, a gente vai ter que esperar um tempo ainda, mas para trazermos aqui no Balanço Geral o resultado da Luana, que foi a mulher, mãe, enfim, que pediu ajuda para o Balanço Geral num determinado momento da vida dela. Ela pediu ajuda, ela falou assim, não, eu sei que eu posso vencer, mas sozinho eu não consigo, eu preciso que alguém me ajude. Buscou a nossa ajuda, nós conseguimos com a doutora Cleusa Canã, né, nos hospitais, na clínica dela, esse atendimento para a Luana, e daqui a pouco, em breve, se Deus quiser, nós vamos trazer essa história aqui, mais uma história de vitória nessa luta contra as drogas.